Muito bem, gente. Eu vou me manter concentrado na palavra. Fui muito tentado a me desviar do assunto hoje, porque eu tenho enchido meu coração de um novo assunto que semana que vem a gente vai estar tocando. E ser pregador é muito desafiador, sabe? Não é que outras profissões não sejam, acho que há profissões mais desafiadoras do que a do pregador. Mas a gente lida com muitas emoções e às vezes a gente tem a tentação de mudar o caminho por causa de uma emoção nova que aparece, não é? E às vezes a emoção é uma boa emoção, às vezes uma irritação, às vezes uma provocação e faz a gente mudar o rumo, né? Então manter-se focado naquilo que tem que ser transmitido às vezes é desafiador. Essa noite eu estou dando seguimento ao assunto dos princípios bíblicos que movem uma pessoa que tem uma vida rara, uma pessoa que caminha pela qualidade da sua vida, pela excelência que se propõe viver. Semana passada nós enfatizamos 3 capítulos. Eu falei da importância do foco se você deseja ter sucesso e deseja caminhar como uma pessoa rara. Você precisa aprender a manter seu foco. Haverá um momento em que os objetivos que Deus colocou na sua vida, eles vão requerer de você atenção total, vão requerer de você sua observação total sobre o ponto desejado para ser alcançado. E se você não for uma pessoa que mantém seu foco, ou seja, se você é uma pessoa que se distrai com muita rapidez, é possível que você flerte o tempo inteiro com a vida, mas nunca consiga ter sucesso sobre um objetivo, porque pessoas de sucesso são pessoas focadas naquilo que elas esperam alcançar. E se Deus colocou dentro de você um alvo, por favor, seja fiel a Ele, porque Ele será fiel no cumprimento da palavra na tua vida. Então não mude de endereço toda hora, não se distraia a todo momento, porque aquele que fez a promessa a você é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu a você. Mantenha-se completamente focado. O segundo ponto, eu falei sobre a importância de desenvolver paixão por aquilo que nós acreditamos. Há momentos na nossa vida que nossas melhores emoções precisam estar envolvidas naquilo que acreditamos. A paixão é um combustível fenomenal que Deus colocou dentro do ser humano. Ele muda realidades. Outro dia, falando sobre paixão, eu estava dizendo, uma pessoa apaixonada, o cabelo dela muda, a pele dela muda. Você percebe uma pessoa apaixonada só pelo olhar que ela tem. Parece que ela viu o passarinho azul, seus olhos ficam mais brilhosos, seu hálito muda, seu corpo muda, seu humor muda. Pessoas apaixonadas, elas vão lutar de uma maneira sobre-humana para alcançar o objeto da sua paixão. Seja o objeto da sua paixão seu ministério, seu sacerdócio diante de Deus e diante do povo de Deus, seja uma profissão, seja um objeto. Quando você se torna uma pessoa apaixonada, isso requererá de você suas melhores emoções. Você não conseguirá ser um conquistador se você não envolver nisso suas melhores emoções. Você precisa estar presente corpo, alma e espírito. Não adianta você estar com seu corpo se sua alma está no outro lugar. Nós estamos vivendo uma era onde a exigência da nossa completude é total. Queridos, é pressão total o tempo inteiro. E você precisa colocar nisso seu corpo e o melhor do seu corpo, sua alma e o melhor da sua alma,
e o seu espírito e o melhor da sua devoção. Se você não se tornar uma pessoa devotada, se a sua intimidade com Deus não estiver em alta e você não for uma pessoa apaixonada pela presença de Deus, você perderá muito nessa trajetória de conquista. Então você precisa se tornar uma pessoa apaixonada. Há pessoas que elas querem só porque querem, elas não têm paixão pelo que fazem. Uma pessoa apaixonada, ela será capaz de ficar sozinha se não tiver apoio, mas ela não vai desistir do objeto da sua paixão. Compreende, irmão? Agora, quando você se dispõe a ficar sozinho porque você é um apaixonado, você terá muita gente para te apoiar. É que as pessoas precisam ter certeza de que você é um apaixonado pelas coisas que você diz. Se você diz que ama alguma coisa ou alguém, você precisa mostrar isso de maneira prática, precisa manifestar sentimentos. Você diz que ama a Deus, mas no meio da adoração você se dispersa, não consegue sequer adorar a Deus, não consegue acionar o altar, nada sensibiliza você, né? Você diz que ama a sua mulher, mas não é capaz de provar isso lavando uma louça, varrendo um chão. Então, a paixão, ela faz a gente tirar o pé do chão. Você sabe disso. Aquilo que a gente faz não pode ser uma coisa comum. O brilho da glória daquilo que a gente faz é dado por nossa paixão. Seus filhos podem não ser os filhos mais bonitos dessa cidade, mas a sua paixão por eles fará com que eles sejam diferentes até o fim da vida deles. É a paixão por aquilo que nós estamos fazendo. Eu tenho estado apavorado ao ver pessoas que não se apaixonam pela vida. Elas podem morrer a qualquer momento, porque nem diferença vai fazer, elas não agregam valor a nada. Você não pode ser assim. Você nasceu para fazer diferença no lugar onde você estiver. A sua fé precisa ser efervescente, sabe? As coisas que você acredita precisa convencer as outras pessoas. Você precisa convencer as pessoas de muitas maneiras. A maneira com que você fala, entusiasmada. Lembra que eu falei semana passada sobre enteosasmos, possuído pelo sopro de Deus? Se você não for uma pessoa apaixonada, não é, possuída pelo sopro de Deus, tudo será muito comum. Cuidar da sua profissão será uma coisa comum, ou não. Eu não sei. Não, você não sabe porque eu não tenho contado. Mas ainda tenho sido procurado para dar aulas. Porque, querido, eu sou um professor apaixonado. Eu piro dando aula, e meus alunos piram dando aula. Porque dar aula para mim é um sacerdócio. Não é um negócio de ganhar dinheiro. Agora a gente acaba ganhando dinheiro, porque o brilho que você agrega aquilo que você faz atrai as pessoas. Cara, não deixa ofuscar o brilho. A paixão tem que tomar conta de você. Quando você falar daquele negócio, seja ele qual for, que você está envolvido, cara, teu olho tem que brilhar. Assim como a gente fala da fé e o olho da gente brilha. Outro dia eu recebi um e-mail e um homem dizia assim: bispo, seu olho fala quando tu está pregando. Sabe por que fala? Meu olho é uma extensão do meu espírito. Eu falo com o olho de muitas maneiras, porque eu sou apaixonado. Olha, quer ver eu morrer um dia, eu me tornar ímprobo na pregação do Evangelho. Eu me mantenho reto por causa da paixão que eu tenho pelas coisas que eu faço. Você não vai me encontrar repreensível. Eu não me dou ao luxo de me tornar repreensível. O ministério para mim é minha vida. Num determinado momento isso se mistura e vai requerer de mim o melhor que eu tenho. Haverá um momento, repita comigo, haverá um momento que o meu melhor não será suficiente. Haverá o requerimento
Do meu tudo. Se você quer viver um casamento bem-sucedido, por exemplo, haverá um momento que o seu melhor não será suficiente. Eu estou falando para solteiros e para casados, né? Onde estão os solteiros? Por favor, levante a mão os solteiros aí. E por favor, os casados, levante a mão. Haverá um momento que para essa relação dar certo, o seu melhor não será suficiente. Estou te falando como um irmão mais velho. Estou te falando como alguém que teve a margem de perder seu casamento. Então, a experiência da minha pele, da minha alma e do meu espírito. Eu digo para você que o seu melhor não será suficiente num determinado momento. Naquele momento, ou é o seu tudo, ou você perde tudo. E você precisa decidir. E aí seu orgulho tem que ir embora. Sua vaidade precisa ser banida. E você precisa se portar com humildade para poder alcançar o prêmio da sua soberana vocação. No concurso que você tenta, vai requerer de você a perda de algumas noites, mais do que aquelas que você já tem dado. Na trajetória que você está trilhando, no caminho da fé, queridos irmãos, não vale a minha oração quando eu acordo: Jesus, obrigado pelo sol que brilhou. No almoço, Jesus, obrigado pelo almoço de hoje. Coma, faça mal, faça bem em nome de Jesus, amém. Nem aquela oração. Eu conheci um homem que ele queria crescer na fé, e ele dizia: eu oro igual Daniel, 3 vezes por dia. E eu digo: como é isso? Fale para mim, conte-me o segredo. E de manhã eu acordo e diz: Jesus, obrigado, o sol nasceu. Fervoroso. Aí na hora do almoço ele dizia: aí eu olho para a comida e diz: Jesus, obrigado pelo pão de cada dia, que nunca falte, em nome de Jesus, amém. E à noite, quando eu vou dormir, diz: obrigado pelo dia, guarda-me durante o sono da noite, que eu quero acordar amanhã em paz, amém. Você nunca terá uma fé vibrante se você não vibrar com a presença de Deus na sua vida. Vai requerer a oração 24 horas por dia. Vai requerer conexão direta com Deus. É orar sem cessar. Passei pelo conceito da sinergia. E no conceito da sinergia eu dizia para você que sinergia é um conceito maravilhoso. Em sinergia, 2 mais 2 não é igual a 4. 2 mais 2 será muito reducionista para ser igual a 4, quando 2 pessoas se unem na busca de algo melhor. Em sinergia, 2 mais 2 é igual a 1000, 2000, 3000, 4000. Nunca será igual a 4. Porque sinergia é uma relação onde a soma das partes será sempre, o todo será sempre maior do que a soma das partes. Eu dei um exemplo muito legal disso. Agora você precisa adquirir o DVD da semana passada. Ou você pode acessar na internet, já está postado, e você não paga 1 centavo para ter a mensagem na íntegra. Nós não negociamos a palavra. Então você terá o conteúdo todinho quando você entrar lá no www.igrejadacolheita.com. Você vai encontrar live stream. Quando você acessar o live stream, abre um monte de mensagem. Essa é de domingo passado. O conceito de sinergia é maravilhoso. E eu dizia: nunca despreze as pessoas que Deus colocou do seu lado. Deus colocou valores na pessoa que está ao seu lado, que se você se juntar a ela, não será a sua ideia, mas a ideia dela. Será uma terceira ideia muito mais brilhante do que a ideia original de vocês dois. Sinergia não é esse conceito de inferioridade, onde eu tenho que suplantar a sua ideia, ou eu tenho que me submeter à sua ideia. Não, sinergia não é isso.
Sinergia é a minha ideia mais a tua ideia vai gerar uma terceira ideia 1000 vezes superior à minha original e à sua original. Então é riqueza na relação. Portanto, não despreze seus filhos, a opinião deles, o parecer deles, o conselho deles. Não despreze a opinião e o conselho de sua esposa. Pode estar nela o grande livramento da sua vida e o sucesso da sua carreira. Não despreze seu marido e o que ele fala, achando que ele está endemoniado, porque ele pode ser um presente de Deus para você. Sim, filha, Deus usa até o jumento para falar, não vai usar seu marido? Não, de bom humor, eu estou de bom humor hoje. É que Deus usa quem Ele quer para produzir grandeza na nossa vida. Então não despreze as pessoas que Deus coloca do seu lado, ok? Muito bem, hoje nós vamos entrar no quarto conceito. E é um conceito que eu quero que você não despreze, por favor. Embora a gente já tenha falado sobre esse conceito, eu quero sublinhá-lo. É o conceito de resiliência. Repita comigo a palavra, por favor. Muito bem. Esse conceito de resiliência é um conceito muito interessante. É assim, aconteça o que acontecer, você precisa estar no lugar certo. As pessoas não podem colocar você, e você não pode permitir que pressão nenhuma na vida arranque você do lugar onde você deve estar. Se tentarem tirar você de lá, por favor, quando a pressão for retirada, mantenha-se de pé novamente no lugar onde você deveria estar. Abra sua Bíblia, por favor. Aqui começamos a primeira leitura de hoje. Disse Jesus, Mateus 16, 4. Mateus capítulo 16, versículo 4. Disse Jesus, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ponto. Jesus é o maior modelo de resiliência que nós vamos encontrar, não só na Bíblia, mas na vida. Jesus, quando ele é abordado nesse momento, ele é abordado por um grupo de gregos que vai até o lugar onde ele está, pedindo um sinal. E ele diz, o sinal que eu vou dar é o sinal do profeta Jonas. Jesus estava decidido, antes de entrar no Hades, que no terceiro dia ele ia se levantar da morte. Ou seja, uma decisão antes de entrar. 3 dias antes, ele está dizendo, o sinal que eu vou dar a essa geração perversa e má é o sinal do profeta Jonas. Então você pense, lembra do profeta Jonas? O cara que foi engolido pelo peixe e passou 3 dias sendo bombardeado pelos ácidos gástricos do peixe. Sei lá como o Jonas saiu de lá. Dizem até que ele saiu ferido na sua pele, que sua pele foi despigmentada por causa do bombardeio dos ácidos. É uma especulação, até provável, mas uma especulação. Não importa bem como Jonas entrou, nosso foco é o que Jesus disse. Antes de morrer, ele disse, daqui a 3 dias eu vou me levantar. A decisão estava tomada e o problema ainda não existia. Pois quando ele morre, ele está tão determinado, ele está tão findado, ele está tão pontuado dentro de si, que 3 dias depois,
Eu estou arredondando números, né? Arredondando números, para não complicar nada aqui. 72 horas depois, nem o poder da morte pôde detê-lo, porque ele estava decidido a ressuscitar. Resiliente é aquele que ficará ali só durante um tempo, porque ele está determinado a não morrer ali, a não ficar ali. Eu vou ler uma frase que esta semana eu me empolguei lendo, quer dizer, eu ouvi, né, e copiei, uma frase de Rocky Balboa. Conhece? Rocky Balboa? Rocky Balboa diz assim: o mundo não é um grande arco-íris. Não importa o quanto você é durão, ele vai colocar você de joelhos, e você vai ficar ali para sempre se você deixar. A vida não se trata de quanto se aguenta apanhar e seguir em frente, mas o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer, diz Rocky Balboa. O assunto aqui não é o quanto você está aguentando apanhar. O assunto não é a sua resistência, mas quantas vezes você vai se levantar e vai chegar até o fim da sua vida. Pelo amor de Deus, a vida não é uma brincadeira, gente. Todos nós que somos adultos já sentimos na pele que a escola de treinamento, ela é dura, ela é selva. Alguém serviu o exército aqui? Fez curso de selva? Alguém fez curso de selva? Ninguém. Ah, tu fez, né, Nilton? Selva. Tem que comer galinha crua, matar cobra e comer a cobra, para você se tornar uma elite. Na elite de Deus, os homens precisam se tornar resilientes. Pelo amor de Deus, pare de dar desculpas, irmão. Minha irmã, pare de culpar os outros. Você tem uma carreira para seguir, pelo amor de Deus, respira rapidinho, fica de pé. A velocidade com que você se levanta acelera o processo da tua chegada. Portanto, ainda que haja pressão demais sobre você, ainda que a tua comida sejam as lágrimas, esta noite, em nome de Jesus Cristo, como profeta desta casa, eu estabeleço um novo nível para o teu espírito caminhar. Caminho debaixo da autoridade de Deus. Se levante. O teu casamento pode não estar a melhor maravilha do mundo, mas não fica parado aí. Vai tomar uma atitude, levante-se, se arrume, dê seu jeito, volte a orar, volte a interceder. Precisa de ajuda? Peça ajuda. Se os teus negócios vão tão bem, peça conselho, procure quem sabe. Mas pelo amor de Deus, volta à corrida novamente, porque ainda não está perdido, ainda dá tempo, querido. Levanta a tua cabeça e chega lá. Quando Jesus entra naquele inferno, você conhece bem a história. Eu sou um pregador da ressurreição e falo dela o tempo inteiro, e me empolgo quando falo da ressurreição, porque Jesus, quando entra no Hades, ele entra com uma sentença de morte. Só que ele decidiu 3 dias atrás que o inferno não era o seu destino. Minha pergunta para você é: qual é o seu destino? Onde você espera chegar? Para onde você está caminhando? Qual é o seu alvo? Para onde você vai? Porque Jesus diz: olha, daqui a 72 horas, é o sinal do profeta Jonas, eu vou me levantar no 3º dia, me aguardem. Os amigos estavam desanimados, esqueceram da promessa, mas às 72 horas passadas, Jesus estava caminhando no caminho de Emaús com Clopas, com seu amigo, e ele estava ali presencialmente falando daquilo que ia acontecer. Uma pessoa resiliente, você sempre vai encontrá-la fazendo aquilo que ela disse que ia fazer. Seja previsível na sua aptidão. Não é possível que toda hora encontre você de uma maneira diferente. Você precisa ser previsível. Você vai tentar até conseguir.
Estão empolgados, né? Você vai tentar até conseguir. Tá difícil, mas você vai conseguir. Tá complicado, mas você vai chegar lá. Se não chegar agora, daqui a pouco você chega. Mas que você chega, você chega. Você tem uma palavra de Deus para a sua vida, então você vai chegar onde essa palavra diz que você chegaria. Não importa se tem Rio Jordão, não importa se tem deserto, não importa se tem Faraó, Deus levará você onde Ele disse que você iria. Se tiver naufrágio no meio do caminho, a embarcação vai se quebrar, mas você vai chegar onde tem que chegar. Essa é a garantia que a palavra de Deus dá a você. Uma pessoa resiliente. Querido, vou dizer para você que muitas vezes tentaram me parar. E ainda tentam. E ainda tentam. É que eu não gosto de contar muito minhas dores. Mas ainda hoje tentam me parar. Ainda hoje tentam me humilhar. Ter sucesso na vida dá trabalho, gente. Você tem que vencer seu orgulho, tem que vencer sua arrogância, tem que vencer seus medos e ainda tem que vencer os desafios que vêm do lado de fora. Como se já não bastasse os limites impostos pelas regras da minha interioridade, eu ainda tenho que vencer os desafios impostos pelos meus inimigos. Dá trabalho, mas pelo amor de Deus não desista só porque dá trabalho. Um monte de gente vai falar mal de você, paciência. Vão tentar parar você moralmente. Tentaram parar Paulo. Você acha que você é melhor do que Paulo? Não. A falta de recurso vai tentar paralisar você. O discurso da escassez é convincente para muita gente. E quando a ausência acontece, você acaba convencido. Mas cara, pelo amor de Deus, caminhe pela palavra que está dentro de você. Jesus decidiu, nem o inferno, nem a morte, nem os demônios, nem Satanás pôde prender Jesus lá no Hades. A primeira coisa que ele fez ao entrar naquela região inferior, ele entra com uma decisão de sair. Então, tem prazo de validade, diga prazo de validade. Cara, pelo amor de Deus, não perpetue aquilo que Deus tem por temporalidade na sua vida. Aquilo que te treina não pode durar a vida toda. Para essa desgraça na tua casa, mete teu joelho no chão. Há coisas que vão parar quando você colocar o seu joelho no chão e determinar pela fé que isso se acabe. Eu morava numa casa aqui no Turu, me chama ali. Como chama, Dudu? Ali onde tua mãe... como é que chama ali? Jardim Eldorado. Cara, ninguém sabia. Mas à noite, andavam sobre o forro da nossa casa. Truco, 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 truco. Disse, pô, será gato? Será cupim? Que diabo será isso? Daqui a pouco a gente começou a perceber que o negócio era um pouco mais grave do que isso. Até o dia que Lucas estava deitado no quarto, com Daniel, se não me engano, de repente, ele acordou e tinham 3 homens, era isso, filho? 3? Eu não vejo. Tinha um homem, vestido com uma farda, como aquela dos imortais, muitos florões. Ele estava dentro do quarto onde Lucas estava. Era uma presença tão real que ao sair ele esbarrou nele. Aquela noite foi a última noite que a minha casa virou palco e show de Satanás, porque nós nos levantamos de madrugada e começamos a andar pelo terreno da nossa casa, declarando, aqui você não vai ficar mais, aqui tem servo de Deus que mora aqui nesse lugar. Nunca mais vocês vão entrar aqui, nunca mais vocês vão tocar em coisa nenhuma desta casa. Se quem morava aqui não tinha aliança com Deus, quem está aqui agora tem aliança com Deus. E nós começamos a andar pelo quintal. Aquela foi a última noite. Nós morávamos numa casa, estou falando de resiliência,
de decisão de ficar de pé, mesmo quando parece impossível ficar de pé. Pode chegar para cá? Está aqui, tem 2 lugares aqui, João. Pode chegar para cá? Por favor, para lá. Isso, mais para lá, Eliel. É um casal, precisa entrar. Nós morávamos numa casa, as crianças eram pequenas, todas pequenas. Quando nós mudamos para lá, o dono, o proprietário da casa, facilitou tudo para nós entrarmos. Fiador, não precisou de fiador, não precisou de depósito, não precisou de nada. Eu disse, maravilha, não é? Nós entramos e durante 2 anos nós moramos naquela casa, mas tinha uma coisa estranha. É assim que minha formação acadêmica não me permite ser muito, como é que eu diria? De ver muita coisa. A minha racionalidade às vezes domina alguns caminhos da minha vida. E eu estava na rua e chegava em casa, bicho, era um fuzuê. Sabe o que é um fuzuê? Eu era pastor de uma igreja, minha esposa trabalhava comigo e era uma confusão. A gente vinha bem, rindo, sorrindo, brincando com as crianças, mas quando colocava o pé dentro do quintal, era um alvoroço, uma confusão, parecia que o diabo estava manifesto naquele lugar. A gente se irritava só de se olhar, havia uma irritação presente. Estou falando para alienígenas, eu estou falando para gente da Terra aqui. Então tu pode entender o que eu estou falando. E aquilo começou a incomodar a gente. 1 ano se passou. No 2º ano, aquilo estava tão acirrado, a vontade era de não ir para casa. Já teve vontade de não ir para casa? Deixa eu ficar de costa para não ver. Eu não quero descobrir seus segredos. Basta eu contar os meus. Não dava vontade de ir para casa. Vontade era de ficar na rua. Até todo mundo dormir, entrar, tomar banho e se jogar na cama. Um dia, nós estávamos tranquilos em casa e de repente, do nada, fez assim, confusão. E eu não estava sensível, desplugado da sensibilidade espiritual, não estava vendo o que estava acontecendo. Quando aquela onda se levantou, Clarice estava do meu lado, ela ficou apavorada. Começou a sair de dentro de um armário que nós tínhamos um monte de carinha. Umas bolinhas, tipo bolinha de golfe, mas eram umas carinhas, umas caras. Parecendo filme de terror, aquele troço saía e passava por nós. De repente sai de cima um gorila enorme, com uma coroa na cabeça. Você não precisa acreditar, o problema é seu. Eu não posso não acreditar porque a experiência foi minha, né? Estou te contando, mas não estou sendo mal educado, por favor, não é isso. É que você pode não acreditar porque você não estava lá, não foi sua experiência. Eu estou contando a minha experiência. Eu que não posso não acreditar, eu estava lá, senti na minha pele. Aquele gorila enorme com a coroa na cabeça, ele veio pulando na nossa direção e quando chegou bem diante de nós, ele deu um salto, passou por cima de nós, pulou num armário que tinha na cozinha e de lá ele foi embora, porque naquele dia nós tomamos uma decisão: ou essa perturbação sai da nossa casa, ou nós não vamos aguentar mais. Acabou, esse é o último dia. E aquilo aconteceu. 2 dias depois, nosso contrato ia terminar. Contrato de locação. O dono da propriedade morava assim a 200 metros da minha casa. E eu fui lá, porque eu recebi uma notificação e fui lá. Falei, seu Zaqueu, o nome dele, Zaqueu. Falei, seu Zaqueu, pensei que era um irmão na fé, né? Falei, seu Zaqueu, recebi uma notificação, qual foi o problema? Nunca atrasamos o aluguel, a gente está sempre antecipando o pagamento, o que está acontecendo? E disse, seu pastor,
O senhor sabe que eu gosto de bater um tambor, né? O senhor sabe que eu gosto de bater um tambor. E essa casa ninguém alugava, porque minha nora, ela enterrou uma caveira de jumento para desfazer casamento aqui dentro do seu terreno. Porque ela se separou do meu marido, ela disse: todo mundo que morar aqui vai se separar. E todos os casais que moravam aqui se separaram. Quando o senhor foi procurar lá no centro, o caboclo disse: facilita tudo, porque esse vai limpar o terreno. Eu disse: miserável seu Zaqueu, a preço do risco do meu casamento, é que não dá para indenizar, né? São questões espirituais, não são palpáveis, não dá para a gente... Se algum advogado descobrir alguma brecha na lei, fale comigo que ainda dá tempo da gente arrumar um din-din em cima do seu Zaqueu. Miserável. Ele disse: agora, disseram, pode pedir o imóvel de volta, porque já está tudo limpo. 2 dias depois, a rede de informação do inferno trabalhou, foi lá naquele lugar onde havia possibilidade dele chegar e disse: pode pedir, porque a casa já está limpa. Aí sabe o que ele fez? Rescindiu o contrato e um filho dele foi morar no lugar que já estava limpo. Sabe por que essa história mudou? Porque nós não concordamos que ela se perpetuasse na nossa vida. Há decisões que você precisa tomar para que as circunstâncias mudem. Às vezes você pensa que é tudo natural, e não é. Às vezes você pensa que é tudo simples e tão claro, e não é tão claro assim. Vamos dar um salto para o próximo capítulo? Tenho pouco tempo. Você não se aborrece de eu estar contando essas coisas da minha vida, não, né? Uma hora dessa o capeta baixa na tua casa, tu tem que aprender a lidar com isso, né? Não? Não vou fazer como o Zaqueu, não vou ficar aqui no silêncio. Eu estou te dando já a dica para você antes da hora. Ainda dá para ficar 2 anos lá sem confusão. Então, você precisa parar de dar desculpas e de culpar quem quer que seja e tomar uma decisão de chegar lá. Está decidido. Está decidido. Eita, geração confusa, né? Que às vezes acontece. Ih, meu Deus, eu queria que desse tempo. Eu vou dar logo um salto aqui. Percepção. Se você quiser ser uma pessoa de sucesso, você precisa gerar percepção na sua vida. Ou seja, ver aquilo que a maioria das pessoas que concorrem contigo não estão vendo. Sua percepção precisa ser apurada. Porque muitas vezes, gente, nós estamos sendo governados pelo medo e não pela percepção. Por uma ótica interior, pela lesão, pela possibilidade de errar e as pessoas nos vaiarem. Medo da reprovação. Abra sua Bíblia, por favor. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 17. Na semana próxima que vem agora, eu vou começar uma mensagem chamada Na Rota dos Tesouros. Eu já tenho essa mensagem, eu preguei há quase 20 anos atrás, Na Rota dos Tesouros, mas não tem ela registrada. Eu preciso registrar essa mensagem e eu vou pregá-la. Para você ter uma ideia, antigamente eu vendia uns cassete. Foi a mensagem que eu mais vendi de cassete na minha vida. Uma mensagem que foi divulgada no planeta todo. Viajou para muitos países. Na Rota dos Tesouros. É uma baita mensagem. Agora, não venha se você não quer mudar situações na sua vida. Se você está contente, acomodado, fique em casa. Vai ver o fantástico que você vai ganhar mais. Agora,
Se o teu negócio é mudança, na rota dos tesouros é uma bomba, é bombástica. Ó, 2 Reis 6,17. 6,17. Se eu disse outra coisa, me perdoe. 2 Reis 6,17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Nesse momento eles estão passando por uma experiência que é a pressão que os inimigos estão exercendo sobre eles. Eliseu está na sua casa, lá no mosteiro onde ele morava. Esse moço era um assistente de Eliseu. Ele está preocupado, porque o exército da Síria estava subindo a montanha para destruir a casa de Eliseu. Havia uma relação íntima entre Eliseu e o rei. Ele era um primeiro-ministro do rei, era um homem influente no palácio. Todo rei sábio tem um profeta ao seu lado, viu, gente? Se você quer ser um empresário de sucesso, precisa ter um profeta do seu lado para lhe orientar, hein? Não fica dando cabeçada a tua vida toda, não, precisa de orientação. Não estou dizendo que tem que ser eu estou dizendo que tem que ser um profeta, tudo bem? Porque o profeta verá coisas que nós não vemos, discernirá coisas que nós não discernimos. Lá estava, pressão total. Já passou por pressão, sabe como é esse negócio de pressão, né? O moço, ele estava interpretando o mundo à sua volta a partir do medo que ele tinha. Sua visão estava obscurecida. Ele não conseguia ver o livramento que Deus já havia liberado, por causa do medo que governava sua emoção. Ele estava paralisado por causa daquilo que estava acontecendo. Ele não podia ver o livramento de Deus, porque sua angústia não lhe permitia. Eu quero dizer para você, meu irmão, por favor, me ouve com todo o seu coração. Você está seguro nas mãos de Deus. A pressão não exime a presença de Deus na sua vida. Na verdade, a pressão pode ser a maior e a melhor oportunidade que você vai ter na sua vida. Portanto, não se intimide quando houver pressão, porque tem muito mais coisa acontecendo na vida de um servo de Deus além da pressão. É que Deus já liberou sua provisão antes de você nascer. Só que a vida vai traumatizando você. E chega um momento que você pensa que está sozinho. Você pensa tanto que está sozinho que você às vezes briga com Deus. Briga no sentido: vale a pena continuar servindo a Deus desse jeito? Parece que Ele me abandonou. Olha o exército da Síria subindo aqui, eu me sinto abandonado. Era o discurso do menino, do rapaz. E o profeta então disse: Senhor, ele não está vendo. É assim, gente, é que a dor do luto trágico, eu não sei se você já assistiu a Agenda Atrasada, é uma mensagem que também está postada lá no nosso site. Na Agenda Atrasada está, a caminho de Emaús, Clopas, que é um meio-tio de Jesus, ele era marido da irmã de Maria, Clopas, e um outro discípulo andando desanimado porque Jesus havia morrido. Jesus está andando do lado deles. Citei esse texto ainda há pouco, né? Jesus estava andando do lado deles. E Jesus pergunta: rapaz, o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Ele diz: só tu não sabes que acabam de matar o Senhor da glória? Injustamente. Lá em Jerusalém, Jesus já está ressuscitado do lado deles. E eles estão discutindo. Por quê? A dor do luto trágico, ela paralisa nossas faculdades mentais. Deus já enviou o livramento e eles não estão vendo. Estão com a agenda atrasada. A agenda deles está no dia anterior e Jesus já ressuscitou.
Deus nunca será pego de improviso. E a tua vida não é um improviso nas mãos de Deus. Ele já providenciou tudo para a tua vida. A tua vida não é uma surpresa para Deus. Alguém dizia, há pouco tempo eu ouvi alguém ministrando, dizer assim: surpreenda Deus. E eu pensava, como? Se eu surpreendi você, mas não surpreendi Deus. A palavra nem saiu da minha boca, Ele já conhece cada uma delas. Quando Deus abre os olhos daquele moço, sua percepção foi aguçada. Agora sim, quando Deus toca na tua vida, aquilo que todo mundo não consegue ver, não consegue perceber, Ele mantém teu espírito sensível a um nível tal que você vai enxergar, no meio daquela escassez, a maior oportunidade de abundância da tua vida. É que a presença de Deus, ela potencializa o ser. Eu estou te dizendo, eu não consigo mais viver sem Ele, porque sem Ele eu me torno um homem completamente desbussolado, desorientado, medroso e assustado. Novamente os recalques vão dominar a minha vida, a dor vai governar o meu destino. É por isso que a presença de Deus, ao entrar em nós, ela nos destraumatiza, ela arranca de você o medo, tira de você a frustração, faz de você uma pessoa corajosa, capaz de enxergar o que outros não estão enxergando, aguça a sua percepção. Outro dia, falando sobre este assunto mesmo, eu estava me lembrando daquele filme do faroeste, que o índio coloca o ouvido no chão, no batedor indígena, né? Batemasterson, alguém viu? Batemasterson aqui? Por favor, levante a mão. O Carlinho viu, Amós, tu está rindo, mas não quer levantar a mão, né? Era muito comum no filme de Batemasterson, aquele índio botar um ouvido no chão e dizer: ó, está vindo aí uma cavalaria, tem 30 cavalos montados, 6 cavalos descansando sem montaria, ainda vem umas 2 mulas trazendo a provisão. Por que o índio conseguia discernir isso? Uma relação íntima entre o ambiente e seu interior. Você vai no interior da Baixada aqui, esses baixadeiros vê coisa que eu e você não vemos. Eles dizem até o nome dos peixes que estão pulando lá. Aqui tem, tem um cardume de bacuri, não é nome de peixe, né? Como é, João? Mandi. Tem um cardumezinho de mandi aqui. Ali tem um cardume de piranha, diz que tem mais de 100 tipos de piranha. É verdade, tem mesmo, muita piranha por aí. 100 tipos diferentes. O cara é capaz de dizer qual é a piranha que está ali naquele lugar. Por que isso? Eu estava pescando com um pescador. Eu não sou pescador, eu dou banho em minhoca, mas não pesco nada. E o pescador disse: rapaz, só dá peixe-espada aqui. Eu falei: para ti, onde é que tu está vendo? O brilho da água. Que brilho da água? Está tudo a mesma coisa. Mas ele viu o brilho da água. Entende? Essa sensibilidade é resultado de uma relação íntima entre o ambiente que as pessoas comuns não veem e as pessoas incomuns são capazes de enxergar. É nesta relação que os milagres acontecem, na medicina, no direito, na engenharia. Há gente que encontra na medicina um caminho que os médicos comuns não conseguem encontrar. Médico comum segue protocolo, desculpe aí, mas médicos raros desafiam e rompem protocolos. Advogados comuns ficam só com a doutrina. Advogados incomuns encontram
os que são agarrados na doutrina não conseguem encontrar, porque eles são afinados com o ambiente onde eles estão. Cara, quando você se afina com Deus, Ele vai fazer você ver, e a tua vitória vem disso, de você ver o livramento de Deus na tua história. Você está seguro nas mãos de Deus, cara. Se Deus disse que você ia chegar lá, Ele vai providenciar tudo. Então, pelo amor de Deus, acredita no livramento de Deus. Amém? Minha última colocação. Ainda dá tempo, você pode esperar um pouquinho, não? Já querem ir? 5 minutinhos mais. Eu termino já. Meu último conceito dessa noite. Tetelestai. É o último conceito desta noite. O que é isso? Uma palavra. Um conceito. Esta palavra foi dita por Jesus. Quer dizer, Jesus não é o dono dessa palavra. Era uma palavra muito comum na sua época. Muitas pessoas usavam esta palavra para designar determinadas questões. Mas Jesus usa, no último dia, no dia da sua crucificação, já prestes a entregar seu espírito, Ele decide declarar Tetelestai. Tetelestai. Por exemplo, você tem uma ideia, os servos, os escravos que trabalhavam para os seus senhores, eles usavam esta palavra quando acabavam de terminar uma tarefa. Eles diziam para os seus senhores: Tetelestai, terminei de fazer aquilo que o Senhor esperava que eu fizesse. Quando um sacerdote examinava um animal para o sacrifício, ele dizia: Tetelestai, esse animal é perfeito, sem defeito, apto para ser sacrificado. Quando um artista terminava de pintar a sua tela, ele dizia: está pronto, Tetelestai. Quando os mercadores estavam fazendo seus negócios e eles diziam Tetelestai, quer dizer, a dívida está completamente paga. Ou seja, a gente pode continuar fazendo o negócio porque a dívida está completamente sanada. Os juízes, quando assumiam um tribunal e que uma sentença era expedida, ele também dizia Tetelestai, ou seja, a justiça foi feita, Tetelestai. Quando Jesus morre, e Paulo registra isso de uma maneira impecável. Abra sua Bíblia mais uma vez, esse é o último texto que nós vamos tocar, Colossenses capítulo 2, versículo 13, 14, 15, por aí. Diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado, Tetelestai, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo está reproduzindo a declaração Tetelestai de Jesus. Com isso, eu quero dizer para você que todos nós precisamos ser possuídos por esse senso de completude. Você precisa terminar as coisas que você começa.
Você precisa dizer para a vida, tetelestai, aqui está uma pessoa que não vai desistir até que tudo esteja terminado, até que toda a dívida esteja paga. Aqui está uma pessoa que não vai ficar esperando que a dívida caduque. Aqui está alguém que vai tomar a atitude proativa de resolver esse problema. Aqui está alguém que não vai ficar postergando até que alguém decida por você. Tetelestai, está terminado. Eu vou concluir aquilo que eu comecei. Seja sua faculdade, se você abandonou, seja seu marido, se você o abandonou, seja sua mulher, se você largou, seja seu negócio que você relaxadamente deixou passar. Por favor, seja uma pessoa conclusa. Encerre as coisas. Porque quando você não encerra as coisas, você cria um hiato, uma vacância, um buraco, uma lacuna dentro de você. Que você não vai conseguir se recuperar. Então comece a partir de hoje. Toma uma decisão. Eu serei uma pessoa possuída pelo conceito tetelestai. Eu vou resolver isso. Eu vou terminar, esse escrito de dívida será rasgado. Isso não vai se perpetuar mais na minha vida. Cara, alguém tem que dar um jeito no teu humor, e esse alguém é você. Diga para o seu mau humor, tetelestai. Sepulta esse gênio. Entra dentro de uma garrafa. Só um trocadilho que mal sucedido, que você até devia rir agora e não riu. Obrigado. É que tem coisas que precisa parar, gente. Ninguém aguenta mais. Se você não terminar, vão terminar com você. Tem um mau humor que está dentro de você, que parece que tem um diabo dentro de você. Tu sabe que não é diabo porque o Espírito Santo mora dentro de você. Mas parece às vezes um endemoniado. Eu chego até a acreditar que tem pessoas que acreditam que estão endemoniadas. Eu orava por uma mulher. E ela foi liberta dos demônios. Só que essa mulher passou 50 anos da vida dela sem saber tomar uma decisão. Tomavam por ela. E um mês depois, ela me disse: Bispo Renato, eu acho que tem um demônio na minha vida. Eu falei: filha, mas qual? Já saiu tudo, uma legião inteira. Ficou mais algum na tua unha encravada? Do que se trata? Ela diz: não, que eu não consigo superar aquela situação. Eu falei: minha irmã, você não tomou uma decisão, não tem como superar, você não sabe nem tomar decisão. É um mês que tu está aqui, você passou a vida inteira do outro lado da vida, esperando o trem na estação. Tome essa decisão. Ela disse: sabe o que é? Que eu fui numa igreja, e lá na igreja disseram para mim que tinha um demônio. Um demônio. Eu falei: tinha demônio? O pastor disse que tinha demônio, e ele não tirou o demônio. Ela disse: não, ele falou que precisa de 7 sextas-feiras. Eu falei: Jesus, enrolaram essa mulher. Quando foi que Jesus expulsou demônio à prestação? Quando foi que um apóstolo ousou fazer um carnê de expulsação de demônio? Por que tem que sair em 7 sextas-feiras? Sabe o quê? Que depois de 7 tu já se acostumou. Criou um hábito. Né? Aí você vai ficar endemoniado, 14. É aquela velha música, né? 7, 7, são 14, 3 vezes 7, 21. Tem coisa que você não pode se acostumar com ela. Tem que determinar, tetelestai. Não culpa a tua mãe, meu gênio é da minha mãe, é diabo nenhum. Tome logo uma decisão, vença a tua carne, supere isso. O Espírito de Deus habita dentro de você. Até o teu DNA está debaixo da autoridade do Senhor. Vença isso, termine coisas, gente.
Eu não posso entrar dentro do shopping center. O cartão de crédito ele fica batendo dentro do meu bolso. É um demônio. Não é um demônio, é falta de controle. Assuma, diga, tetelestai. Está terminado. Sabe o que eu fiz com o meu? Hoje não, que eu estou mais maduro. Mas eu quebrei o meu, paguei toda a minha dívida. Tetelestai. Se alguém disser para você que eu devo alguma coisa, é mentira do diabo, manda aprender. Eu aprendi a controlar. Porque ele fazia assim, ó. O cara não pode ver um sapato. Profetizei, eu não queria profetizar hoje. Eu não pode ver uma blusinha nova. Uma blusinha. É só uma brusinha. Está na promoção. Nunca vai usar aquela desgraça feia. Mas que negócio de promoção gera angústia, né? Promoção. Diga tetelestai para o teu cartão de crédito. Está consumado. Terminei essa obra. Compreende? Porque as coisas que você não termina, elas vão abrir precedentes na sua vida. Você vai ser dominado por aquilo que você não domina. Você nunca dominará aquilo que domina você. Precisa reverter isso. Precisa ser uma pessoa encerrada, resolvida dentro de você. Está resolvido, cara. Tetelestai. Acabou. Vai gemer, mas acabou. Vai passar. O que não pode é você se tornar refém da perpetuação de um ciclo que não termina nunca na sua vida. Meu mau humor acabou no dia que eu quebrei meu dedo. Para não dar na cara de um bandido, eu dei na parede, quebrei meu dedo. Eu aprendi que andar na carne dói. Aqui, nunca mais eu consertei. Mas nesse dia, o cavalo foi domado. Tem um dia que tem que parar. Tem que terminar. Se as crianças pudessem falar. Se tua mulher fosse livre para contar tudinho. Se teu marido abrisse a boca e falasse. É que tem gente que não aguenta mais. Uma hora dessa tu vai ficar sozinho, que vai todo mundo embora. Tetelestai. Na tua arrogância, na tua presunção, na tua violência. Entende? Deixa a Dona Maria da Penha saber disso. Eu vou contar para ela. Eu conto, hein? Negócio de violência não tem segredo para mim não. Eu conto. Não vem com essa loucura não. Para com isso. Hoje. Tetelestai não é para amanhã. É para hoje. É uma decisão para agora. É uma decisão agora para todo sempre. Amém. Quando Jesus assume aquela cruz e ele diz: está consumado. Não está, estou consumido, mas está consumado. Está terminado isso aqui. Nunca mais isso vai acontecer. Eu resolvi o problema. Você é um solucionador de problemas. Então resolva o problema. Não empurra para frente, resolva o problema. Não postergue mais. Esta noite, eu termino aqui.